Agora o senhor falou em Marielle. O que o senhor achou dessa... Porque vazou nessa informação de que, na verdade, teria partido de um conselheiro do Brazão, sim, se eu conhece, a ordem para matá-la. Entendeu? Qual é a sua avaliação? Porque estaria o PT frustrado porque queria colocar na conta do Bolsonaro? O senhor é bom que o senhor fala tudo. Então, Eduardo, eu acho que quem está nos assistindo aqui, eu acho que preciso primeiro contar uma história que Marielle era minha amiga pessoal, amiga da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, frequentava a minha casa antes de ser candidata a vereadora. A decisão, inclusive, dela ser candidata a vereadora foi discutida com a gente. Eu tenho, muitas vezes eu me emociono ao falar de Marielle. E disse isso, se você pegar qualquer um que está assistindo, em qualquer pronunciamento público meu sobre Marielle, eu sempre disse uma coisa importante, de que eu não via na atuação da vereadora Marielle e na forma como Carlos Bolsonaro, portanto, vereador junto com Marielle, algo que justificasse qualquer suspeita sobre o Carlos ou sobre a família Bolsonaro. Sempre disse isso. Não há nas nossas redes sociais nenhuma vírgula que leve essa história. Eu sempre disse que a família Bolsonaro tinha que responder às suas ligações com a milícia, com o Adriano da Nóbrega lá no gabinete do Flávio Bolsonaro, que essas explicações eles tinham que dar. Agora, que isso relacionava com o caso da Marielle, eu disse, para mim isso nunca encaixou. Portanto, eu não tenho qualquer problema com relação a esse debate. Eu acho que nós precisamos cobrar que o mandante do crime da Marielle seja descoberto, que a gente saiba quem é, e a motivação, e doa a quem doer, ser responsabilizado por este crime contra a democracia brasileira. E que se as investigações apontarem para quem quer que seja, essas pessoas precisam ser responsabilizadas. Tá? Então, para primeiro dizer que eu achei que o debate que se travou sobre o Brazão é petista, o Brazão é bolsonarista, um debate rebaixado, Eduardo. Eu quero saber o seguinte, qual é a explicação para vincular o Brazão ao crime da Marielle? Eu não tenho certeza, eu não consigo explicar isso. O próprio Brazão dizia isso. Ele tem ou não tem? É a investigação que tem que dizer se a delação premiada do Rony Lessa apontar para o Brazão como isso tem que ser comprovado. A delação premiada só a fala não basta. Tem que ter prova material, e que explique o motivo sobre isso. Agora, que tem gente graúda envolvida, eu sempre acreditei que tem gente graúda envolvida. Agora, eu posso afirmar que foi o Brazão? Não posso afirmar isso. Se a delação do Rony Lessa apontar, tem que ter comprovação para isso. E me importa, se por um acaso for o Brazão, me importa em quem ele votou? Não, me importa dizer se ele fez isso, porque fez, tem que ser responsabilizado para isso. O Brazão, a família Brazão, e todo mundo que aqui do Rio sabe, se movimenta na política a partir de interesses que não são interesses ideológicos próprios. Eles nunca foram de esquerda. Porque essa também é uma coisa, dizer que o Brazão foi petista. Eu fui vereador junto com o Chiquinho Brazão. A gente conhece a família Brazão. Nunca foram de esquerda na cidade do Rio de Janeiro. Aí virou o debate da internet se o Brazão fez campanha em 2022, fez campanha pro Bolsonaro. Em 2014, sei lá, em 2018, fez pra Dilma. E aí, o que isso diz? O mundo não é dividido entre bolsonaristas e lulistas. A política brasileira hoje está polarizada nesse debate, e no debate hoje se posicionar é importante. Eu sou base do governo Lula e não arredo o pé disso, é importante. Agora, nem tudo na vida tem que ser resumido a como se Lula e Bolsonaro fossem as únicas pessoas a fazerem isso. O assassinato da Marielle precisa ser esclarecido. Esse é um imperativo da democracia brasileira, muito além de resolver o caso de uma amiga minha que foi morta daquela forma covarde, com o Anderson, quem eu conhecia de perto. Eu quero a solução daquele crime, mas não só porque atingiu alguém e que me fez sofrer e chorar, e hoje ainda dói falar disso, porque o imperativo da democracia brasileira, que era uma vereadora, no pleno exercício do seu mandato, que teve sua morte encomendada por razões políticas. Este elemento do assassinato político, como dizem, um feminicídio político, precisa ser esclarecido. E ao ser esclarecido, com a sua motivação, sem que esse tipo de atravessamento, que só interessa às bolhas, ficarem fazendo esse tipo de agitação, essa agitação é ruim para que a gente possa ter uma investigação séria, com comprovações corretas,
corretas e para que a gente, no final, esclareça esse crime, para que esse tipo de crime nunca mais aconteça. Esse é o principal elemento sobre isso. Portanto, se tem alguém decepcionado com as suspeitas, e são só suspeitas, que apontam para o brasão, e a suspeita é porque a delação teve que ir para o STJ, e o STJ, né, para homologar, significa que tem alguém que tem esse tipo de foro que os conselheiros do Tribunal do Estado têm, e é isso que levantou a suspeita sobre o brasão. Se tem alguém decepcionado, eu não quero estar decepcionado com quem for o mandante, eu quero saber quem for o mandante, e ao ser o mandante, saber a motivação, esclarecer isso e fazer o debate político sobre isso. Era no meio da intervenção militar sobre a cidade do Rio de Janeiro, sobre o Estado, na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Era um aumento e tem relação com o aumento do poder das milícias, tem relação com o aumento do militarismo, tem a ver com ódio na política contra a esquerda. Tudo isso vai ter que ser avaliado. E as pessoas que promovem isso terão que ser responsabilizadas. Mas para mim, nesse joguinho de que tudo tem que ser encaixado nessa lógica, tá errado. E não tem a ver com decepção. Quero saber quem encomendou o crime e por que isso foi feito. Teria a ver, essa hipótese, até com a questão das regiões lá na Barra da Tijuca, Zona Oeste, Jacarepaguá, terreno, condomínio. Então, nossa atuação como vereador, Eduardo, minha e da Marielle, assim como da bancada do PSOL, era uma atuação que, sim, nós queremos entender que as leis sejam mais rígidas para retirar o poder político e econômico das milícias. Mas é verdade que naquele ano e um mês do mandato da Marielle, e era o mesmo período em que eu era vereador, eu fui eleito junto com ela, nós não fizemos nenhum tipo de legislação que interferisse, não porque a gente não quisesse, é claro que queria, mas isso não é simples. O plano diretor, aprovado agora pela Câmara de Vereadores, nós quisemos fazer o debate sobre a questão do mercado imobiliário, os instrumentos que a gente devia ter na gestão da terra, né, na cidade do Rio de Janeiro, que te retirem poder da milícia. Foi muito difícil fazer isso, não conseguimos, e foi agora. E o plano diretor que acabou de ser sancionado. Lá em 2017, antes de 2018, no primeiro ano de mandato meio de Marielle, não havia nenhum tipo de atuação direta nossa, não porque a gente não quisesse, que tivesse interferido tanto assim nesse poder das milícias. Eu quero ser sincero com quem está nos escutando. As milícias foram enfrentadas diretamente pelo pessoal. O pessoal enfrentou Marcelo Freixo, a CPI das milícias. Nós temos muito orgulho desse tipo de situação. Mas imaginar que tem a ver com uma atuação. Às vezes aparece a história de uma lei que a Marielle propôs, que é uma lei que é muito boa, inclusive, que é uma lei federal. Ela diz que o Estado tem que dar assistência técnica para os moradores de baixa renda que quiserem reformar os seus barracos, quiserem construir no seu terreno, etc. Eles têm que ter assistência técnica de arquiteto, engenheiro, de gente que possa entender para melhorar a qualidade da moradia. Essa lei é contrária ao interesse imobiliário da milícia. É difícil imaginar isso. Ela é uma lei importante, mas para isso vai assassinar a Marielle para evitar essa lei, que é uma lei federal, que na Câmara, inclusive, tinham outros vereadores apresentando, o vereador Rafael Luiz Freitas, que não tem qualquer relação com isso, não é motivo para matar a Marielle. O problema, a grande questão do assassinato da Marielle, e isso dói muito em todos nós, eu estava dizendo isso para um jornalista que me perguntava esses dias também, dizendo, é tudo às vezes tão estranho, tão difícil de acreditar, que a gente não tem condições, que estou muito preocupado com esse assunto desde o início, fui lá, das primeiras pessoas a chegar no espaço, no lugar onde ela foi assassinada, porque é isso, eu tinha saído, estava com ela durante aquele dia na Câmara dos Vereadores, né? É difícil apontar o dedo para alguém e dizer, porque as explicações sobre a motivação, elas ainda não estão claras. O Rony Lessa, né, o Elcio Queiroz, a delação já está homologada, ele conta a história daquele dia, ele aponta para o Rony Lessa, a delação do Elcio aponta para mais um integrante lá miliciano que estava fazendo isso, mas até hoje, entender o mandante, quem foi e por que foi, tem muito mais perguntas do que respostas, infelizmente, porque muita gente quis que essa investigação não fosse para frente por interesses políticos. Tem gente graúda nessa história, mas isso, quando eu falo, significa que eu estou, não sei, significa que eu estou dizendo, por que eu acho que tem gente graúda? Tem gente graúda porque a sofisticação do crime, o custo desse crime, a interferência política para que o crime não fosse solucionado, isso tudo aponta pra gente importante que não quer ver o crime solucionado, que tramou o crime, que agora não quer ver o crime solucionado. Quando eu digo isso, só porque eu sou anti-bolsonarista significa que eu tô apontando pro Bolsonaro? Não, gente, pelo amor de Deus. Em todos os momentos que eu pude, eu disse, do que eu conheço e do que eu vi na trajetória e da relação lá na Câmara dos Vereadores, e nada que me aponte isso.
falei isso na tribuna. O Carlos há de lembrar desse momento, embora ele tenha um momento que tenha resolvido parar meio que de falar comigo lá na Câmara dos Deputados, ele sabe disso. E sempre digo, o que eles têm que explicar é a ligação deles com as milícias. Se essa ligação tiver qualquer relação com o escritório do crime, que foi quem executou a Marielle, essa é a ligação que eles precisam resolver e explicar se isso, né, das ligações que estão colacadas hoje. Mas desse ponto de vista, a questão do Brasão, que foi recente hoje, na minha opinião, eu continuo. Espero as provas, espero a homologação da delação, quero ler a delação para que então a gente possa se posicionar. É esse o papel que a gente espera de qualquer liderança política no Brasil hoje, no lugar de sair assodadamente absolvendo ou condenando alguém por conta de qualquer intenção ou desejo nosso de ver uma pessoa que é um inimigo, um adversário político, que a gente quer ver envolvido numa coisa que a gente acha ruim. Isso, na verdade, eu não farei.